A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, meus amados, até aqui. Nos ajudou o Senhor. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigada, cada um de vocês que estão aqui comigo. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, sim. Eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, glória a Deus. Eu quero pedir a vocês que continuem fazendo essas ações, porque quando vocês agem assim, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente, né? Glória a Deus, assim estamos todos juntos evangelizando o nosso Brasil e o mundo, né? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. Muito, muito obrigada. Vocês que se inscreveram agora, sejam muito, muitos bem-vindos. Amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vou ler aqui apenas o versículo de número 11, que nos diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. A arca do Senhor. O que era essa arca? Essa arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, para onde iremos diante da presença do nosso Deus, né? Fora da presença do Senhor nosso Deus não tem para onde ir, porque o Senhor nosso Deus contempla nossas vidas em todos os lugares, e isso é maravilhoso, isso é glorioso. Deus poderoso, aleluias. A palavra nos diz que essa arca, ela pertencia ao povo de Israel, né? A palavra nos conta acerca da arca da aliança, ali quando Moisés faz a arca, prepara tudo, e aqui nessa história, para ela chegar na casa de Obed-edom, como foi que isso aconteceu? A palavra nos conta no livro de 1 Samuel acerca de uma guerra entre os filisteus e os filhos de Israel. E no meio dessa guerra, a palavra de Deus nos conta, meu amado, minha amada, que a arca foi tomada dos filhos de Israel. Mas por que a arca foi tomada? Porque nos tempos de Eli, sim, aquele sacerdote que cuidara ali de Samuel, né? Onde Samuel ficara ali no templo com Eli e seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, né? Faziam coisas erradas diante do Senhor. E Eli ali não fez nada para impedir os seus filhos de continuar fazendo essas coisas erradas. E a palavra de Deus nos diz que um dia o Senhor já usa Samuel para falar com Eli acerca do castigo que traria sobre a sua casa. Não é nem o castigo, do juízo que traria sobre sua casa. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia os filhos de Eli também estavam na guerra juntamente com os filisteus, e ali os homens de Israel fogem dos filisteus. Aí eles mandam levar a arca que está em Siló. Por quê? Porque eles acham que levando a arca ali juntamente com eles venceriam aquela batalha. Mas, meu amado, minha amada, a presença de Deus não é para ser levada de todo jeito, não é para andar de todo jeito. Porque que adianta você dizer que tem a presença de Deus e faz as coisas erradas, né? Os filhos dele faziam as coisas erradas. E assim o Senhor fez com que os israelitas ali dessa vez perdessem aquela batalha. Eu digo o Senhor porque se já estava predito ali, né, que traria uma coisa terrível sobre aquele povo, ali a palavra de Deus nos diz que ele perde a batalha. E a arca da aliança é levada com os filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos nessa batalha. A arca é tomada pelos filisteus. Ali Eli, quando sabe da notícia, morre. A esposa de Finéias, se eu não me engano, também está perto de dar as dores, né, de ter filho. Também tem seu filho e acaba morrendo. Por quê? Por conta da notícia, né? Morre o sogro, morre o marido, e a arca é levada, acaba morrendo. E ali essa arca, com os filisteus, aonde ela passa, meu amado, minha amada, traz prejuízo aos filisteus, porque infelizmente aquele povo não servia a Deus, servia a deuses estranhos. Então a palavra de Deus nos diz que quando eles põem a arca do Senhor ali no templo do Deus dele, o Deus Dagon, ali Dagon na manhã seguinte, quando eles vão olhar na madrugada seguinte, Dagon está
no chão, prostrado. Porque, meu amado, minha amada, só o nosso Senhor é Deus, não há outro Deus. Botaram novamente, e a palavra de Deus nos diz que no segundo dia de madrugada, também pela manhã cedo, assim, quando eles vão olhar, Dagom está, as mãos no chão, o pescoço cortado e só o corpo no lugar. Eles entenderam que o Deus de Israel era poderoso e era forte contra eles. Sem contar que em toda a terra dos filisteus, onde aquela arca passava, as pessoas eram feridas com a forte hemorroidas, né? E ratos que consumiam as coisas. Então, ali eles entendem que tem que mandar aquela arca de volta. Por quê? Porque está trazendo prejuízo para eles. Então, para quem não serve a Deus, a presença de Deus não vai servir. Então, o que nós entendemos que nós devemos servir a Deus, cada dia mais com obediência, com zelo, para que o Senhor venha assim permanecer em nós. Aquele povo que servia a deuses estranhos, ali diante da presença do Senhor, eles receberam coisas terríveis, né? Que eram aquelas hemorroidas, e eles devolvem a arca. Também eu creio que seja um meio que Deus fez para quê? Para que eles pudessem devolver aquela arca. Eles ainda passaram ali 7 meses com aquela arca, mas devolveram ali para a casa de Obed-edom, né? A palavra de Deus nos diz que eles mandam aquela arca para a casa de Obed-edom, perdão, para a casa de Abinadab. E ali eles mandam aquela arca para a casa de Abinadab depois desses 7 meses e mandam também as ofertas, né? A oferta por expiação, e ali eles mandam as hemorroidas, mandam os ratos de conformidade, os príncipes dos filisteus. Então, 5 hemorroidas, 5 ratos de ouro, eles mandam por conta que eram as pragas que eles passaram, então eles mandam como oferta de expiação para que o Senhor venha se aplacar e assim não continuar destruindo-os, né? Então, a palavra de Deus nos diz que a arca passa ali mais ou menos 20 anos, né? A arca passa 20 anos na casa de Abinadab. E nesses 20 anos, eles ali se acostumaram com a presença de Deus, se acostumaram com a arca e não fizeram assim como Obed-edom, né? Porque a palavra de Deus nos diz que Obed-edom foi um geteu e também um sacerdote que cuidava da arca, né? A palavra de Deus nos diz porque a arca acaba ficando na casa dele, porque fica ali muito tempo na casa de Abinadab, uns 20 anos. A palavra de Deus nos diz que passa o reinado de Saul, né? Chega o reinado de Davi e só depois que Davi resolve ali buscar a Arca da Aliança. E a palavra de Deus nos diz que quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, ele vai com muita alegria, convida os sacerdotes, convida os levitas, os anciões, e eles fazem até um carro novo de ouro. E a palavra de Deus nos diz que eles vão buscar aquela arca. E a palavra de Deus nos diz que 2 filhos de Abinadab, né, Uzá e Aiô, segue juntamente com a arca. E ali, quando chega na ilha, a palavra de Deus nos diz que o carro trepida e Uzá vai botar a mão na arca para não cair, é fulminado. Então, meu amado, minha amada, na presença do Senhor, nós temos que andar de conformidade à vontade dEle. As coisas de Deus não é do nosso jeito, não, mas as coisas de Deus é de acordo à vontade dEle, de acordo com o preceito que Ele assim determinar. Davi entendeu que alguma coisa estava errada. E aí Davi não leva a arca logo para Jerusalém, deixa na casa de Obed-edom, sim. Aí ela vai ficar na casa de Obed-edom. E ali a palavra de Deus nos diz que por 3 meses, como o versículo 11 que eu acabara de ler, ficaram na casa de Obed-edom e ali a arca de Deus abençoa Obed-edom e abençoa a sua casa, né? Aquela arca é a presença de Deus. Então, eu creio que Obed-edom tinha reverência com a arca, ou seja, com a presença de Deus. Obed-edom não deixava a arca de todo jeito. Então, muitas vezes nós vemos assim, Abinadab, como algumas pessoas que muitas vezes se acostumam na presença de Deus, não buscam mais o Senhor e aí acabam sendo assim impedida de viver os milagres de Deus, de serem transformadas por Deus. Por quê? Porque estão acostumadas a estar na casa do Senhor e não buscam mais o Senhor como devia buscar. E aqui em Abinadab a gente vê alguém, perdão, em Obed-edom a gente vê aqui alguém que zelava da arca, que tinha prazer daquela arca estar em casa, ou seja, zelava da presença de Deus, que tinha prazer daquela presença ali, que cuidava daquela presença. Então, meu amado, minha amada, hoje nós somos o templo do Senhor, então nós temos que zelar pela presença de Deus que habita em nós. Nós temos que sentir prazer de sermos filhos de Deus. Então, não se desespere diante de qualquer coisa, não, mas tenha certeza que o Senhor está com você e em todo o tempo obedeça a Deus e adore ao Senhor, porque há um Deus na sua vida, glória a Deus. Há um Deus que cuida de você e esse Deus é um Deus presente. A palavra de Deus nos diz
que quando Moisés vai juntamente com o povo de Israel, a palavra de Deus nos diz que eles pecam, né? Ali faz aquele bezerro de ouro, e o Senhor diz: olha, Moisés, os anjos vão com vocês, mas eu não vou, a minha presença não vai com você. Mas Moisés entendendo que não adianta cumprir uma promessa se o Senhor não for com ele, porque o Senhor ia cumprir a promessa de levar o povo à terra prometida, mas a presença do Senhor não iria com eles, iria os anjos. E Moisés insiste: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, porque, meu amado, um anjo, qualquer coisa que possa estar do nosso lado, não é igual você ter a presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus, Ele é dono de tudo, o nosso Deus é que conduz todas as coisas, e o nosso Deus que é o nosso Pai, é o nosso Criador, é aquele que cuida de nós. Então, não deixe a presença de Deus sair de você por nada. Se pecar, peça perdão ao Senhor. A gente vê algo maravilhoso em Davi, quando ele peca ali com Betseba, quando manda matar Urias, faz tantas coisas erradas, mas quando Davi vem assim, que vê o tamanho do seu erro, ele diz: Senhor, tira o reino, pode tirar a coroa, pode tirar qualquer coisa, menos a sua presença. Então, que nós possamos ter esse desejo em nosso coração, de permanecer na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele é tudo para nós. Aqui nessa vida, meu amado, minha amada, tudo é passageiro, mas o nosso Deus é eterno. Tenha uma certeza. As pessoas, muitos pensam que morreu, acabou, não. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E as nossas escolhas é feita aqui. Aqueles que escolhem viver na presença do Senhor, com certeza viverão com Ele eternamente. Aqueles que não, infelizmente, não vão viver com Ele. Então, há uma esperança para todos, sim, para todos, uma esperança de salvação. E Jesus é o meio que nos liga a Deus e que nos traz essa salvação por meio da sua morte na cruz. Jesus morreu, ressuscitou, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas venham ter a vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, permaneça nos pés do Senhor. Se você ainda não aceitou, ainda não vive com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor, aceite-o como único suficiente Salvador e venha ter essa esperança maravilhosa de vida eterna e venha ter a presença de Deus no seu coração. Essa presença é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, que nós possamos cada dia mais vigiarmos para que essa presença maravilhosa fique em nós. Porque quando o Espírito de Deus está em nós, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando discernimento, Ele vai nos direcionando de conformidade à sua vontade. Meu amado, minha amada, tudo nessa vida passa, mas nosso Deus permanece. Então, que nós possamos também ter esse discernimento de permanecer firme com Ele, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Davi entende que alguma coisa saiu errado. E ali deixa, na casa de Abinadab, de Obed-edom e Obed-edom. Vai cuidando dessa arca e vai prosperando. Porque, meu amado, minha amada, a vontade de Deus é que a gente vá bem em todos os nossos planos. E que, principalmente na área espiritual, é a área principal para que nós venhamos estar assim sendo abençoado. O Senhor só lhe abençoará espiritualmente? Não, o Senhor lhe abençoará em todas as áreas, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, né? Mas a palavra de Deus nos ordena, o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Então, creia, por muitas lutas que a gente passar, mas estamos com Deus, tudo vai dar certo. E as demais coisas, meu amado, minha amada, no tempo de Deus, quando Ele ver que nós estamos preparadas, nos será acrescentado para a glória do Senhor nosso Deus. Ali Davi fica sabendo de tudo o que está acontecendo na casa de Obed-edom e resolve buscar a arca novamente para Israel, para levar para Jerusalém. E ali a palavra de Deus nos diz que agora ele vai fazer a coisa certa, porque ele vai observar lá nos livros de Moisés, né? Vai olhar lá no Pentateuco e vai ver escrito, né, como deve levar a arca. Não deveria levar a arca no carro de boi, mas deveria levar nos ombros do sacerdote. Então aí eles mais uma vez reúnem todo aquele povo, pedem o sacerdote para se santificar, os levitas, perdão, né? Pede os levitas para se santificar e é os levitas que têm que levar a arca nos ombros, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, quando você for fazer alguma coisa, observe na palavra do Senhor, se é daquela maneira mesmo que você quer fazer. Se não, pare um pouco e comece novamente, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vemos isso em Davi. Ele parou, deixou a arca lá, depois ele voltou, observou como deveria levar a arca, e aí ele voltou novamente e pegou a arca e conseguiu levar até Jerusalém, com muita festa, com muita dança, e sempre sacrificando ao Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que ele andava os
passos e sacrificavam a Deus. E a alegria no coração. Glória a Deus. Então é assim, meu amado, minha amada, onde Deus está. Tem paz, tem alegria e tem bênção, né? Para cada um daqueles que estão com ele. Porque quando chegam ali em Jerusalém, Davi ainda abençoa aquele povo que está com ele, né? Da carne, da pão e ali da água, e ali eles retornam para a sua casa, nos mostrando que na presença do Senhor há alegria, e não falta pão, não falta água, não falta nada, porque o Senhor nosso Deus é provedor de todas as coisas. Então, permaneça na presença desse Deus e sabe que Ele é tudo para nós, né? E que nós somos privilegiados, porque no Salmo 100 nos diz que Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Só nós que já estamos na presença do Senhor, não. Nós e muitos outros, quantos ainda irão se chegar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade e pelo teu amor para com cada um dos teus filhos. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, onde quer que eles se encontrem. Onde essa palavra chegar, Senhor, vem enchendo os corações de cada um deles de paz, de tranquilidade, e que todo mal seja dissipado das vidas de cada um deles, de seus familiares, em nome de Jesus. Permanece conosco, não só hoje, como para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, permanecemos assim. Eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim, e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada, para a glória do Senhor nosso Deus. Permaneça na presença do Senhor, porque Ele é poderoso, justo e fiel, e Ele é com você e também com sua casa.